Evangelho de Mateus, capítulo 23, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Eu pensei que fosse miragem, mas eu reconheço Nelson, querido, e Deise de volta à igreja, muito bem-vindos. Muito bom tê-los de volta. Mateus 23, de 1 a 11, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas nas suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Continue conosco e que agora a Sua palavra ecoe ainda mais em nossa existência, nos preparando para a ceia do Senhor. Nós oramos também pelas nossas crianças, Senhor, que recebem agora a palavra, que recebem o amor, o carinho dos professores. Sê com eles e que Teu Espírito possa tocar cada um deles, abençoando-os e fazendo de nossas crianças discípulos do Senhor Jesus. Entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos, fale, transforme-nos um pouco mais nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós somos chamados pelo Evangelho pelas boas notícias, notícias boas que foram reveladas para que, de modo prático, nós possamos viver uma vida dentro e fora da igreja, firmada na verdade que nos libertou. O convite de Jesus não muda, o convite de Jesus não mudará. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é experimentada não uma só vez. Ela não vem dentro do meu coração, ela não chegou dentro de mim. Eu tive um insight quando percebi que era pecador e que Ele me perdoava e que Ele, através do seu sangue, através da morte na cruz, tinha um projeto por mim. E essa verdade então se cala depois do meu receber desta verdade. Não. Essa verdade, ela se manifesta todos os dias na minha caminhada. Todos os dias, quando eu imito a Cristo, quando eu sigo os seus passos, quando eu reproduzo aquilo que aprendi com Ele, eu estou vivendo e manifestando essa verdade. Mais que isso, eu estou aprendendo a viver esta verdade. Pois essa verdade, em muitas áreas, ela é extremamente fácil de ouvir a teoria. É fácil de entender verdades do tipo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É fácil de entender o enunciado, mas é complicadíssimo viver esse enunciado até as últimas consequências, quando eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Não é uma missão para um dia, nem para dois. Eu passo a vida vivenciando essa verdade, a vida progredindo nessa verdade, a vida inteira dizendo: Senhor, me ajude a amar o meu próximo como eu amo a minha existência. E é duro e não é fácil. Essa verdade então é adquirida, essa verdade é internalizada à medida que eu escolho o que o Senhor me disse. E não quando escolho o que diz a terra, o que diz as vozes da terra. A voz de Cristo vem, a voz de Cristo me sensibiliza, a voz de Cristo mexe com o meu coração, a voz de Cristo me desafia, e quando eu internalizo e pratico esta voz, então a verdade vai se tornando cada vez mais parte de mim. E aí também há uma briga constante. Porque as vozes da terra, elas se levantam o tempo todo clamando contra o que é de Cristo.
E eu, em contrapartida, prefiro a voz dele que me guia, que me direciona. Essa verdade é nossa verdade, quando esta verdade muda o que sou. Quando nós somos transformados por ela. Quando eu olho para o meu ser e percebo, este mês eu cresci. Essa semana eu adquiri algo novo na minha vida espiritual, que se manifesta na minha vida prática. Este ano, esse semestre que passou, eu olho para trás e vejo o Senhor trabalhou nisso, naquilo outro. Porque essa verdade, ela vai transformando, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, de momento a momento, ou de glória ou em glória, cada vez maior. E esta verdade é afirmada numa vida, numa conduta que também se encontra com muitos fracassos. Encontra com os meus erros, encontra com as minhas dificuldades, encontra com o meu pecado, com o meu erro terrível, que também se repete na existência. Eu continuo pecador, você continua pecador. A diferença é que agora essa verdade me faz não ter um compromisso com o pecado e dizer, vou continuar pecando deliberadamente, vou continuar fracassando deliberadamente, vou continuar nessa vida que é contrária a Cristo, como se Cristo não estivesse olhando para isso. Então eu coloco embaixo do tapete da minha existência e digo, Senhor, não mexa com isso. Pelo contrário, essa verdade, ela tira debaixo dos tapetes da nossa vida tudo que não vem dele, tudo que ele não quer, vai tirando a sujeira, vai levantando o pó. E aí este meu compromisso em lidar com esse pó, com essa sujeira, dizendo, Senhor, me ajude a me livrar de tudo aquilo que me afasta de Ti. Tudo aquilo que o Senhor não tem como plano para a minha vida. E essa verdade vai tornando cada vez maior para aqueles que permitem esta verdade ter a sua finalidade, operação em mim e você. E aí eu adquiro uma pragmática. Porque, como disse, ela não é um encontro, não é só um momento, não é só um dia, não é só o batismo, não é só a aceitação, mas é a constante. E essa pragmática vive e compartilha o quê? Compartilha e vive a verdade. A verdade que vem desse Deus que me amou primeiro, desse Deus que mandou Jesus, desse Deus que primeiro me alcança, para depois eu ir correndo e tentar alcançá-lo o tempo inteiro. Esse Deus que estende o braço e que me sustenta, que segura nas minhas mãos. Esse Deus que em alguns momentos eu sinto gestos dele, você também, e os gestos deles nos constrange, nos sensibiliza o coração, mostra como nós somos pequenos. Como nós somos deficientes, como nós temos problemas, como nós carecemos da graça dele, carecemos muito mais do que a manifestação da verdade, carecemos do amor dele, em momentos inesperados, em momentos que você percebe depois que passou que lá Deus estava com você, que lá Deus estava dando suporte, lá estava Deus socorrendo. Então é uma verdade que se manifesta também através da graça e do favor e do cuidado e do toque e do suporte de tudo aquilo que Deus faz através do seu Espírito. Então eu vivo com o benefício destas verdades e compartilhando essa verdade. Eu vivo com a missão, então, de acrescentar na família da fé aquilo que essa verdade tem feito em mim. E eu vivo com a missão de acrescentar e não dividir, de adicionar e não subtrair, de dizer sim, eu quero com a minha vida, com a minha existência, com aquilo que Deus está fazendo em mim, abençoar a sua vida e assim sucessivamente na igreja. E aí é quando começamos a viver a verdade na igreja. Quando a verdade de Deus em mim reflete na sua vida, e a verdade de Deus em você reflete na minha, e começa uma reverberação dessa verdade de gente que vive Cristo, ainda com suas falhas, ainda com seus pecados, mas todos lutando para viver tudo que for contrário à hipocrisia, mas viver segurando nas mãos do Senhor a verdade que nos libertou. A pragmática também inclui um coração que está disposto a aprender sempre. Aprender e ser renovado nesse aprendizado. Que é o contrário de dizer já sei tudo. Que é o contrário de assinar ali, olha, não, eu sei exatamente o que fazer, sei como Deus faz e não me abro para o novo que Deus possa fazer.
E quando nós não estamos abertos para aprender o que Deus quer ensinar, nós limitamos a Deus. Limitamos a Deus porque enxergamos que se Deus não fizer de acordo com a minha caixinha de entendimento, não pode ser Deus. E Deus não é contido por nenhuma caixinha. Deus não é contido por o que eu entendo dele, porque eu não entendo nada dele. O pouco que eu entendo e vejo ele se manifestar já me deixa assim, de boca aberta, desesperado diante da graça dele, e aí retorna o ciclo de entendimento que pouco sei, de que nada sei, que dependo dele. Então, quando eu digo abrir para o aprendizado, não significa você dizer eu já me abri, no sentido de já entendi a revelação do que Deus é. Mas abrir para entender que ele pode mudar ainda mais, mesmo uma vida já transformada. Que ele pode mudar ainda mais, qualquer um que levante sua mão e diga, eu quero esse processo. E eu confesso para vocês, meus irmãos, eu estou levantando as minhas mãos todos os dias, dizendo, eu preciso da sua transformação. Eu preciso, Senhor, entender mais, deixa essa verdade me inundar mais, porque eu olho para mim e só vejo as falhas que possuo. Porque a verdade é santa, porque a verdade é justa. Porque a verdade é pura, porque a verdade não é de alguém que tem o código da sociedade e que vive como um cidadão do bem. Ela vai além disso, ela vai além da cidadania, ela vai além do pagamento dos impostos, ela vai e mexe com o que eu sou como gente, ser humano, e que ouso dizer seguidor de Cristo Jesus. Então eu preciso estar aprendendo sempre, em todo o tempo, aprendendo mais, porque ninguém limita o que Deus tem e o que Ele pode fazer. E quando ensina essa pragmática da verdade, ensina através da servidão, ensina através do serviço, ensina através do lavar os pés do próximo, e não ensina através de teoria, pois no campo da religião, ninguém aguenta mais hipocrisia de palavras. Religião e política no Brasil, ninguém aguenta mais ouvir palavras, palavras, palavras. Porque as palavras não manifestam tudo que deveriam. Na verdade, a boa palavra é aquela somente que é vivida. A palavra que não é vivida é um terror. É uma sentença que pode ser de morte, de tristeza, de aflição. E isso também é contrário à verdade. O texto que nós lemos fala sobre isso. Jesus está ali contrariando a ideia, a expectativa, a pragmática de mestres da lei e de fariseus, que falavam uma coisa e viviam outra, que tinham verdades no seu verbo e não tinham verdades na sua vida. E Jesus ataca-os de maneira muito direta, dizendo, olha, a gente pode até praticar o que eles dizem, mas nós não podemos praticar o que eles fazem, porque eles não fazem aquilo que afirmam, eles não vivem de acordo com a verdade que está nos seus lábios. Pelo contrário, a sua fala acusa as pessoas, a sua fala coloca pesos nas pessoas. Nós somos então convocados por Jesus dentro e fora da igreja, para vivermos a verdade sem nenhum e qualquer fingimento. E quando eu não conseguir viver a verdade, porque estou sendo tratado por Deus, eu não devo de maneira nenhuma mentir. Eu não devo de maneira nenhuma mascarar o que não vivo. É melhor dizer, eu estou tentando ainda. Eu não consegui ainda, me ajude inclusive. Eu estou nesse processo, eu olho para o espelho e vejo essa verdade de Cristo ainda não é manifestada na minha carne, na minha ação, na minha vida. Porque o contrário disso é hipocrisia. O contrário disso é eu dizer, faça o que eu não faço, viva o que eu não vivo. Nós não devemos, então, demonstrar performances de espiritualidade. Espiritualidade aqui no texto que não foi requerida, não foi desejada. Jesus não disse, olha, então, quando vocês forem orar, aumentem as suas roupas, aumentem a sua tradição religiosa para que outros sejam tocados.
pela sua falsa oração. Pelo contrário, Jesus disse: entre no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, o Pai que te vê vai te recompensar. Jesus, então, está contrário a isso que era a ideia de verdade daqueles grupos, que queriam status, que queriam reconhecimento humano, que queriam chamar a atenção. Nós somos chamados, meus irmãos, a acrescentar na família da fé simplesmente como irmãos, como gente que ama, chamados para acrescentar também além da família da fé, dentro ou fora da igreja, adicionando estes valores no reino. E quando eu te olho, e quando você me olha como irmão, isso deve deixar o nosso coração com o sentimento de que estamos todos e somos todos filhos de um mesmo Pai. E é por isso que Jesus disse: então não chame ninguém, nenhum outro pai, que seja só o Pai Celestial. Claro que Jesus não está falando nada contra o meu pai, o seu pai terreno. Claro que Jesus não está falando nada contra aqueles que ensinam. Jesus está aqui dizendo quando alguém se torna um pai maior que o Pai Celestial, quando alguém se torna um mestre maior do que o mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus. Jesus está dizendo que é com Ele que eu devo aprender, é com Ele que eu devo me submeter, é Ele que cuida de mim como seu filho, é Ele que desenvolve em mim o coração que eu preciso, é dele que vem as atitudes que eu devo seguir, é dele que eu devo assimilar o que eu devo aprender e que eu devo aprender o tempo todo. E ele conclui o seu texto dizendo que seja então o nosso ensino, a nossa servidão, o maior entre vocês deverá ser servo. O que o ensino através da servidão gera? Ou o que é o ensino através da servidão? E o ensino através da servidão é a maior técnica pedagógica que qualquer pessoa possa executar. O maior ensino é aquele que é demonstrado na prática. O maior ensino é aquele que eu não preciso dizer: você está vendo que eu estou fazendo isso? Não, é aquele que você olha e fala: eu reconheço. O maior ensino é aquele encarnado na nossa vida. O maior ensino é o que não precisa de defesa. O maior ensino é que os olhos transmitem, o semblante fala. O maior ensino é aquele que irradia Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você. Por isso que ele disse: o maior entre vós deverá ser o servo, o que mais serve. Deus tem nos dado, meus irmãos e irmãs, um tempo aqui na igreja tão bom, tão abençoado. Obrigado, meu querido irmão. Deus tem nos dado um tempo bom. Deus tem nos dado um momento de tantas esperanças, vencendo, como aqui o Lucas nos disse. Passamos por aflições, mas Deus vai e acrescenta. Deus tem nos dado em diversos ministérios um tempo de alegria, um tempo de construção, reconstrução, restauração. E tudo isso a Bíblia chama de o bom combate da fé. É bom, mas é sempre um combate. Combate porque viver a verdade requer uma consciência da espiritualidade que Deus nos chama para viver, que vai além dos bons comportamentos que a sociedade pede. Vai muito além. E a minha oração é que essa verdade entre cada vez mais, que essa verdade vai transformando as nossas realidades espirituais, que essa verdade nos ajude na briga contra a nossa carne, que essa verdade nos transforme, porque essa verdade que é Cristo em nós, ela quer nos transformar ainda mais. E assim sendo, neste bom tempo que estamos vivendo, esse alicerce seja firmado, a fundação desta nova estação seja sólida. Seja Cristo a nossa pedra angular, e assim que a hipocrisia vá ficando bem distante. É impossível eliminar toda a hipocrisia de qualquer agrupamento coletivo.
Porque em qualquer agrupamento coletivo nós temos também representações de livre-arbítrio. Mas o meu profundo clamor é que todos nós olhemos para dentro de nós e falamos: Senhor, ajude-nos a remover tudo que não é resultado da Tua verdade em nós. Aqui na igreja, em nossos lares, em nosso trabalho, em nossas conversas, em nossa vida, dentro, fora da igreja, não importa. Que nessa manhã de ceia você possa avaliar a sua caminhada, avaliar o que a verdade, você não tem deixado a verdade transformar, porque ela transforma, ela liberta. E que você possa colocar nos pés da cruz dizendo: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, até mesmo para me livrar daquilo que ainda não deixei o Senhor fazer. Me ajude, Senhor. Olhe para o seu coração, olhe e pergunte para você se você está vivendo e compartilhando a verdade, e deposite aos pés do Senhor todas as áreas onde a verdade não tem podido operar. Eu quero te encorajar a examinar a sua rotina. Conclua: você tem acrescentado a família da fé com seus dons, com seu serviço, com a sua vida, porque a verdade em você me abençoa. A verdade em você abençoa o seu próximo. A verdade em você não deve ser cultivada para você falar: eu vivo e eu não quero nenhum engajamento. Não, nós somos chamados para viver a verdade no corpo de Cristo, fora dele. Acrescente na família da fé com a sua vida. E nessa boa estação, como disse que o Senhor tem nos dado, abra seu coração para aprender. Quebre as suas ideias fixas e rígidas. Quebre essas ideias. Fale: Senhor, eu quero me derramar nos seus braços e dizer: faz aquilo que ainda eu não deixei o Senhor fazer. Ou faça mais do que eu já deixei, porque talvez eu já tenha me acostumado com uma porção limitada da Tua presença, sem perceber que o Senhor podia e pode fazer tanto mais com a sua verdade que nos transforma e nos liberta. E, meus irmãos, isso inclui cada área da sua vida, todas as áreas da nossa existência. Abra seu coração para aprender, para Deus reformular, para Deus transformar, para Deus reescrever, para Deus ampliar, para Deus adicionar mais amor, para Deus adicionar mais dele em nós, mais dele, do seu casamento, a sua individualidade, a sua vida, aos seus planos, ao porquê você existe. E por último, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ensinar através da servidão, aqui dentro, lá fora, vivendo a verdade que nos libertou, para que na nossa servidão nós precisemos falar bem pouco e mostrar com ação que somos sim de Cristo e que Ele vive em nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, ajude-nos a entregar nesta manhã tudo aquilo que não é resultado da sua verdade em nós aos pés da cruz. Ajude-nos a depositar tudo aquilo que preferimos cultivar do que remover. Ajude-nos, Senhor, a adicionar na família da fé e adicionar no mundo em que vivemos. Ajude-nos, Senhor, a expandir as barreiras do nosso aprendizado. Tira as nossas limitações, Senhor. O Senhor é Deus sem limites. Ajude-nos a entender que o Senhor pode e quer fazer mais e mais, porque o Senhor é Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Tire as nossas limitações e ajude-nos, Senhor, a ensinar através do servir. Faz-nos mais e mais uma comunidade de servos, não de juízes. Faz-nos uma comunidade de gente que dá o braço, que ajuda a carregar o peso, não de gente que adiciona mais peso. Dá-nos condições, Senhor, de, com seu amor, quebrar todas as barreiras, porque esta também é a tua verdade, a verdade que tu és um Deus de amor, um Deus de amor.
Faz isso, Pai, em nós. Faz isso na tua igreja. Faz isso em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.